Sobre infraestrutura, eu tenho eletroduto flexível corrugado, o flexível plano e eu tenho eletroduto rígido. Gente, eu já fiz instalação de casa com eletroduto rígido e eu só tenho uma coisa para falar para vocês. Sempre que puder, evitem. A gente colocou eletroduto rígido dentro da parede, foi um desastre. Por quê? O eletroduto ele subia na parede e depois tinha que passar para a laje. A hora que ele ia passar para a laje, a gente ia lá e colocava uma curva 90 graus. Encaixou lá direitinho, aí no dia que o pedreiro foi para bater a laje, aí pisou no eletroduto e o eletroduto soltou dessa curva 90 graus. A hora que ele soltou da curva 90 graus, entrou concreto lá dentro. E quem é que disse que a gente conseguia passar o cabo? Gente, o cabo não passava de jeito nenhum. Resumo da obra, gente. Se for fazer estrutura embutida em casa, normal, não utilizem eletroduto rígido. Utilize esse aqui, ó, que é o melhor, o flexível corrugado. Isso aqui, gente, você coloca esse flexível corrugado na parede ali, faz instalação com ela na casa, você pega a sonda. Sonda é uma sonda, a gente passa ela primeiro na tubulação para depois passar o cabo. Ela tá ali para facilitar a vida da gente. A gente vai usar essa sonda depois lá nas aulas práticas, tá certo? Gente, você pega a sonda e joga no eletroduto flexível corrugado, vulgo céu tubo. A gente chama isso aí de céu tubo também, comercialmente falando. Mas céu tubo, se não me engano, é uma marca, fabricante, alguma coisa assim. A gente usa esse eletroduto, você joga a sonda, o negócio passa lá, que é uma beleza. Então, o serviço que eu demorei uma semana para poder fazer com o eletroduto rígido, passei aperto lá, tive que quebrar a parede. Se eu tivesse com o eletroduto flexível corrugado, eu teria feito ele em meio dia de serviço, um dia de serviço no máximo. Então aqui é o exemplo de curva 90 graus que eu falei para vocês. Essa aqui é soldável e essa aqui é roscável. Esse soldável, ou a gente pode colar, né? Ou a gente simplesmente encaixa, vai depender da estrutura nossa, né? Como é que vai ficar fixo ou não. E o eletroduto ele pode vir com rosca ou não, tá? Eu tenho que colocar essa descrição na hora que eu for fazer essa compra. E aqui no caso eu tenho uma curva 90 graus roscável também, rosqueada. Aqui eu tenho uma luva. O que é uma luva? Imagina, eu tenho dois eletrodutos desse aqui, ó. Tem um aqui e eu quero emendar um no outro. Eu coloco um eletroduto aqui e coloco o outro eletroduto aqui. Então a luva, gente, ela serve para poder fazer a união da estrutura. A luva também pode ser roscada ou soldável, só de encaixe, vai depender da nossa estrutura. E aqui eu tenho um exemplo de adaptador de cola para rosca. Cola, no caso, é a soldável, tá? Ou de encaixe para rosca. Eu tenho um eletroduto, aí o eletroduto meu tá de encaixe e meu condulete lá que eu vou parafusar tá com rosca. Então eu utilizo esse adaptador para colocar um eletroduto sem rosca num condulete com rosca. Beleza? Eu tenho exemplos aqui, gente, de caixas de passagem. Podem dar uma olhada na tomada, olha para o lado aí agora, nesse exato momento, e acha uma tomada. Essa tomada de vocês, ela está dentro da parede. Ela só está dentro da parede, ela está embutida porque existe lá uma caixa de passagem dessa aqui. Tá? Antigamente as caixas de passagem eram metálicas. Só que eu mesmo já fechei curto em caixa de passagem dessa metálica. Às vezes você vai, coloca a tomada lá, você vai e empurra a tomada com força. Ela, como ela é metálica, ela vai lá, machuca o cabo e o cabo fecha curto com a massa, com terra, né? Porque como ele é metálico, ele é condutor. Hoje elas vêm todas em PVC, então as casas mais antigas ainda são metálicas, tá? Essa aqui é uma caixinha 4x2, eu vou falar isso aqui para vocês decorarem, isso aqui é importante. Essa aqui é uma caixinha de 4x2 polegadas e essa é uma caixinha de 4x4 polegadas, tá certo? Então as caixas de passagem elas são feitas para poder embutir. A gente pode colocar as tomadas nela, mas às vezes a gente coloca uma caixa de passagem em algum ponto só para poder facilitar o acesso ao cabeamento. Às vezes eu nem coloco um componente nela, eu coloco uma tampa cega.
Beleza? Agora aqui eu tenho os conduletes. Os conduletes, eles ficam externos. Lá no campus, vocês podem reparar que a gente lá é tudo condulete. Lá não tem nada embutido. Então aqui são exemplos, ó, de condulete. Esse aqui é um condulete tipo X, tá? Nós temos os conduletes tipo C, T, LB, LR, LL, TB, X e E, tá? Nem eu, esse aqui é um X também. Nem eu sei os nomes direitinho dos conduletes, não. Toda vez que eu vou comprar um condulete, eu tenho que olhar no catálogo para ver se ele é LR, se ele é LL, porque isso depende. Por exemplo, às vezes sai um furo na lateral e um embaixo. Aí o TB, se não me engano, sai um embaixo e um no fundo. O tipo X sai em todos os lados, tem uma saída para eletroduto. Então, os tipos de saída dos conduletes é que vão definir qual que é o nome dele aqui, tá certo? E vocês têm que procurar num catálogo para poder saber. Sobre a gente já viu os eletrodutos, só que a gente não passa cabeamento só em eletroduto, não. Indústrias, prédios, onde eu tenho que passar muitos cabos, né? Porque a carga é alta, eu tenho outros tipos de meios de passagem. Esse aqui é um leito. Tem a função do eletroduto, só que ele é aberto, tá vendo? A gente coloca as tampas e tudo, mas a gente pode colocar as tampas, mas ele não é fechado igual um eletroduto, entenderam? O eletroduto ele é todo fechado, eu não tenho acesso. Então aqui nesse leito eu tenho uma tampa, se eu precisar acessar o cabo eu levanto a tampa e pego e acesso o cabo, é mais fácil. Eu tenho aqui uma eletrocalha, notem a diferença entre o leito e a eletrocalha. O leito ele é bem mais aberto aqui na parte de baixo, ó. Vocês estão vendo? A eletrocalha ela tem uma estrutura, ela é mais fechada com alguns furos. E aqui eu tenho o perfilado. O perfilado ele é uma estrutura fechada também com vários furos embaixo. Essas furações, gente, elas servem para poder resfriar o cabo. Por quê? A hora que está passando energia elétrica no cabo, o cabo esquenta. E nós vamos ver que quando a gente vai fazer dimensionamento de cabeamento, a gente está sempre fazendo dimensionamento preocupados com a temperatura dele. A gente não pode deixar o cabo aquecer muito, tá certo? Então, se eu deixo a estrutura furada aqui, ó, eu acelero a troca de calor do cabo e permito com que ele se resfrie mais rápido. Então, é mais fácil manter a temperatura mais baixa com essa estrutura aberta. Então, é por isso que a gente tem esse tipo de furação nessas estruturas. Bom, então é isso que eu tinha para poder falar com vocês. Um grande abraço.